a todos, eu sou a Bia Figueiredo e a gente está de volta com o nosso bloco de entrevistas aqui na Fenalto TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Alcides Wilhelm. Perguntei como é que você... é alemão forte aqui. Ele é contador e advogado e é sócio do escritório de advocacia Wilhelm News. É isso? Perfeito, Advogados. perfeito. Bem-vindo, Alcides, tudo jóia? Olá, tudo bem, Bia? Todas as pessoas que acompanham o canal Fenalto aí também, um prazer estar com vocês aí para esclarecer algumas questões aí que a Bia vai nos fazer daqui a pouco. Você é sócio de um escritório de advocacia, né? E que foi para a área de contabilidade. Me explica como foi essa história, né? Que juntou os dois. Perfeito. Na verdade, eu atualmente atuo praticamente 100% na advocacia, né? Mas a minha primeira formação foi contabilidade, né? E a contabilidade, Uhum. especialmente a parte tributária, a parte empresarial, ela tem uma proximidade muito grande com o direito, né? Então, foi um caminho meio que natural, né? Traçado, né? Voltando depois para o direito. Então, hoje, a contabilidade, ela acaba me potencializando a prestação de serviços na área jurídica, né? O conhecimento contábil é de extrema importância para que a gente possa prestar melhores planejamentos tributários, enfim, né? Todas as áreas envolvidas no direito empresarial, o conhecimento contábil ajuda muito, né, na solução, né, na busca de soluções jurídicas, né? Não, você está perfeito. E até por experiência própria, eu tenho um contador e eu tenho um advogado tributário, e os dois se unem ali porque saem umas confusões assim homéricas. A nossa legislação não é nada fácil. É, realmente, o sistema tributário brasileiro ele é um dos mais complexos do mundo, né? Complexos não só em matéria de legislação, mas em obrigações acessórias, né? Nos deveres instrumentais, que a gente chama, né? Na entrega das declarações. Ele é muito complexo, né? É o país, né, do mundo, entre eles, né, dentro dos países que eram avaliados pelo Banco Mundial no Doing Business, era um dos que estava na rabeira lá, né, com o pior sistema do mundo em matéria de tributos, né? E a própria apuração dos tributos é tão complexa que o número de horas do Brasil ele era praticamente o dobro do que o colocado anterior, né? Então, para você apurar aqui, se eu não me engano, era 2.500, 3.000 horas por ano, você tinha uma empresa precisava, né, de médio, grande porte para apurar seus tributos, quanto que um outro país era menos da metade, né? Então, a complexidade do sistema, né? Esse é um pouco do custo Brasil que nós temos, né? A gente tem uma legislação complexa, uma carga tributária elevadíssima, né? Com uma legislação cuja interpretação do contribuinte e da Receita Federal, da Receita Estadual, Municipal, divergem, né? Eles sempre têm um olhar para a legislação de forma arrecadatória, né? Então, você mesmo às vezes achando que está dentro de toda uma normalidade do seu negócio, você às vezes é surpreendido por um auto de infração, porque a Receita Federal passou a interpretar, depois de muitos anos da legislação vigente, de uma forma diferente daquela que o contribuinte vinha interpretando, né? Então, é realmente uma situação, infelizmente, né, é a nossa realidade, mas é uma situação que acaba atrapalhando o desenvolvimento do país, dos negócios, das empresas, né, como um todo, né? Com certeza, Alcides. E vocês acabaram se especializando no segmento automotivo. Como foi isso? Sim, perfeito. Também começou por autos de infração, tá? Há muitos anos atrás, há muitos anos, a Receita Federal, ela autuou as revendas de veículos usados no estado de Santa Catarina, né? Autuou por uma questão de interpretação até legislativa também. Ela ela acabou identificando algumas irregularidades que algumas empresas acabavam cometendo, elas eram inscritas, por exemplo, à época, no Simples Nacional, porém elas tinham receitas de serviços que, à época, eram impeditivas. E aquilo foi, digamos, o motivo da fiscalização inicial. E quando ela acabou entrando na contabilidade dessas empresas, aí, infelizmente, foi um show de horrores, né? Contabilidades mal feitas, contabilidades, né, onde não haviam sido declarados todos as receitas, né? Então foi um caso assim
que gerou autos de infrações multimilionários, né? A maioria das empresas que foram autuadas à época, o auto de infração era impagável e elas acabaram quebrando. E naquele momento, eu ainda, né, acadêmico de direito, né, mas contador, acabamos nos especializando nessa área, vimos que havia uma possibilidade de prestação de serviços nessa área que estava sendo relegada pela maioria dos profissionais, né? É um segmento que é extremamente importante, né, economicamente, em matéria de PIB, né? Transita muito dinheiro nessas revendas de veículos e estavam sendo maltratadas, sendo feitas contabilidades inadequadas. E essas contabilidades, à época, né, a contabilidade, quando você pensa na contabilidade, você pensa nela como um instrumento de prova, meio de prova do empresário, perante o fisco, perante, né, terceiros. E naquele momento, a contabilidade, pelo fato dela ter sido elaborada de forma inadequada, ela serviu de meio de prova para o fisco. O que o fisco fez? Ele identificou a contabilidade e fez o cotejamento com toda a movimentação financeira dessas revendas. E não batia nada, praticamente, né? E aí, o que ele entendeu? Bem, ok, o que você apresentou aqui, empresário, contribuinte, está ok, você tributou. E aí ele foi para as contas bancárias, tributou tudo que entrou e saiu que não estava registrado na contabilidade. Então, os autos de infração, à época, foram multimilionários. Nós tivemos casos de revendas de veículos usados, de caminhões, no caso, que superaram mais de 100 milhões de reais. Ou seja, impagável a conta, impagável. Impagável, imagina. Impagável. E parte disso, né, nem tudo foi fruto de sonegação, muito foi fruto de contabilidade mal feita, que não espelhava a realidade, né? O empresário, né, da área, ele tem que entender que tudo que transita na conta bancária tem que estar espelhado, registrado na contabilidade, né, exatamente nos mesmos termos, nos mesmos centavos. Isso não acontecia, né? Então, a contabilidade acabou gerando, né, autos de infrações gigantescos, e ali nós vimos a possibilidade de começar a assessorar o segmento, né, seja em matéria de legislação tributária, né, seja em matéria de execução contábil, efetivamente, de organização administrativa, para que a contabilidade pudesse ser realizada corretamente. Muito legal. E como esse planejamento, essa estratégia, né, tributária podem ajudar os lojistas, né, a se proteger e até aumentar a sua rentabilidade? Sim, não, perfeito. A contabilidade hoje, né, como eu falei, ela sendo bem feita, ela acaba sendo o quê? Um instrumento gerencial para o empresário, né, do setor. Ou seja, ele pode gerir o seu negócio avaliando o seu desempenho, avaliando os números, retorno sobre investimentos, a lucratividade, ele consegue analisar o seu resultado. E o que acontece, ou acontecia pelo menos à época, né? A maior parte dos pequenos lojistas, a contabilidade deles estava misturada com a sua pessoa física. Ou seja, né, não existia o princípio da entidade que separa a pessoa jurídica da pessoa física, né, em matéria, são dois entes separados juridicamente. Era uma confusão. Ele pagava as suas contas pessoais com cheque à época, né? Hoje não se usa mais cheque, né? Débito, né, direto em conta, mas pagava com a conta da pessoa jurídica. Isso não é possível, né? Você tem que separar essas duas situações. Então, uma contabilidade bem feita, uma assessoria jurídico-tributária que possa te enquadrar na melhor situação tributária, ela pode gerar uma economia muito grande. Então, por exemplo, nós temos hoje três grandes tipos de opções tributárias que eu posso utilizar. Eu posso ser optante pelo lucro real, posso ser optante pelo lucro presumido, ou posso ser optante pelo simples nacional, né? Então, o empresário, quando ele procura um profissional de contabilidade, ele precisa que esse profissional faça uma simulação para ver qual, na realidade dele, qual é a melhor situação tributária, ou real, presumido, ou simples nacional. Então, ele tem essa condição, né, com base em números do passado, de fazer essas simulações. E a maioria dos empresários não conhece também a contabilidade, a questão tributária, e muitas vezes, por uma questão de comodismo, acaba utilizando uma opção que não é a mais barata para ele, né? Então, ele acaba deixando de fazer um planejamento tributário permitido, legítimo, né, pela legislação, por desconhecimento ou
pelo profissional contábil que não é um profundo conhecedor da matéria, né? Isso até aconteceu um pouco comigo, esse planejamento, quando eu fui abrir a empresa, né, como atleta, como piloto, a minha função, né, meu serviço cabia em várias, não sei se fala KNAI Sim, ainda, mas várias sim, funções, e a diferença de imposto era muito grande, né? Então, sim. assim, você tendo essa consultoria, né, para fazer esse planejamento, pode mudar, assim, imensamente o faturamento do lojista. Exatamente, e não digo nós só mudar o faturamento, né? Pode ser a diferença entre ele continuar existindo como pessoa jurídica, como empresário, né? Ou a empresa acabar sendo eliminada do mercado, né? Vindo à bancarrota, porque a carga tributária inviabiliza o negócio dele, né? Hoje, a gente, né, nessa economia moderna que nós vivemos hoje, a gente tem disputas de preços por centavos, muitas vezes, né? Então, a carga tributária, ela pode ser o diferencial, né, entre você sobreviver ou não no mercado, né? Você pega, por exemplo, empresas maiores hoje, elas têm, dentro da sua própria estrutura, setores de planejamento tributário. Aquilo é como se fosse uma área de negócios deles, né? Então, né, você não tem obrigação de pagar um tributo que não é devido, né? Você tem que buscar a recuperação desses valores, você tem direito a pagar a carga tributária justa, né, o que determina a lei, né? Não, legal. E quais são as práticas legais, tributárias, que esse comerciante, nosso lojista, deve evitar de qualquer jeito? Você já deu dicas importantes, tem algo que ele precise evitar? Assim, a questão, por exemplo, uma das questões que são cruciais é aquilo que eu havia comentado, né, que ele mistura a pessoa física com a jurídica dele. Isso, em hipótese alguma, são entes jurídicos separados, independentes, e não tem essa possibilidade. Quando o empresário, por exemplo, né, isso aconteceu muito quando houve as fiscalizações aqui no estado de Santa Catarina e autuaram as empresas. Como havia uma confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, o que aconteceu? Houve a desconsideração da personalidade jurídica do negócio dele. Então, ele tinha uma multa impagável na pessoa jurídica. E, como eles efetuaram a desconsideração, atingiu os bens particulares dos sócios. Então, a casa dele na praia, o sítio, né, ele acabou levando outros bens dele que, se ele não tivesse essa confusão patrimonial, não levaria, ele estaria protegido, a empresa ela seria uma limitada ao patrimônio dela, né? Mas tem algumas situações, essa questão da confusão patrimonial, que acaba atingindo os bens particulares. Então, essa é uma das questões que tem que ser muito bem observadas, né? Outra questão é o empresário, alguns ainda, eles têm em mente que não há necessidade de declarar toda a receita, né? Isso é uma ilusão tão grande. Hoje, o fisco, a Receita Federal, Estadual, Municipal, eles têm o contribuinte tão na mão, eles sabem tudo que ele faz, que não tem mais como você esconder praticamente uma operação, né? Então, você pega, por exemplo, o SPED, né? O SPED a contabilidade digital, apuração de tributos, tudo, né? O Serviço Público de Escrituração Digital. Eles acabam cruzando isso com o quê? Com as movimentações bancárias, né? Eles acabam cruzando com as informações dos cartórios, né? Hoje, se você compra um veículo novo numa concessionária, essa informação vai para a Receita Federal. Se você comprar joias, né, essa informação vai para a Receita Federal. Quer dizer, eles analisam a tua movimentação patrimonial e cruzam com a receita que você declarou. Então, é uma ilusão que você vai conseguir sonegar hoje em dia, né? Hoje, eu sempre brinco com os empresários, né? Se você não foi autuado ainda, porque o fisco não tem condições de autuar por falta de mão de obra, por falta de pessoas para te autuarem, porque a informação ele já tem, ele já sabe se você é sonegador, não é sonegador, se você frauda alguma operação, ele tem todas essas informações nas mãos, né? Então, é uma situação que o lojista ele tem que entender assim, eu abro a empresa e ela tem que ser autossustentável, senão muda de ramo e vai fazer outra coisa, porque daqui a pouco você vai receber um auto de infração tão grande, tão gigantesco, que ainda pode levar o seu patrimônio particular junto para responder aquela questão, né? Outra situação hoje, né, que aí não seria bem uma questão tributária, tá, Bia? Mas está muito em voga a questão da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né?
Hoje você tem todo um cuidado com o tratamento dos dados que você administra, né, que você manipula dentro do seu negócio. Então, você aparece para comprar um veículo, vai os meus dados pessoais, vai CPF, né? Então, tem dados que são considerados sensíveis, por exemplo, a religião, né, orientação, né, sexual, a política. Todos esses dados eles têm que ser tratados com muito cuidado. Você, quando faz um cadastro, muitas vezes você não pede isso, né? Mas o que acontece hoje, em regra? Você, dono de uma revenda de veículos, você contrata um colaborador e você não tem um telefone empresarial para dar para ele atuar, né, dentro da empresa. Ele pega o telefone particular dele, o WhatsApp dele, e ali ele começa a fazer operações. Ali vai ter dados, informações de terceiros, que são da empresa, né, e que isso daqui a pouco pode estar caindo ao conhecimento de outras pessoas de forma indevida. E isso pode gerar multas também gigantescas, né, que podem também vir a inviabilizar o negócio em face desse tratamento de dados. Então, são vários cuidados que o empresário tem que ter, né? O tratamento dos dados, né, a contabilidade tem que espelhar a realidade, né? Você não pode misturar contas pessoais com jurídicas, você tem uma infinidade de situações que são delicadas dentro da empresa que tem que ter atenção do empresário. Muito segmento ainda, principalmente as revendas que iniciaram, são mais jovens, iniciaram há pouco tempo, às vezes são pessoas que vieram de outra área, que não eram empresários, e eles não conhecem exatamente a realidade do negócio, de como é que ele tem que se portar como dono do negócio dele agora. E isso às vezes faz falta. E o contador, quando ele busca um contador que deveria orientá-lo, como ele deveria proceder, não o faz. E aí acabam gerando situações desconfortáveis, né, no futuro para esse empresário, né? Esse empreendedor, que se fosse bem orientado, que fosse bem direcionado dentro do seu segmento, poderia ser um sucesso. E muitas vezes acaba gerando um problema muito sério aí na vida dele futuramente, né? Alcides, que show. Muito obrigada, muito enriquecedor. Ó, lojistas, fiquem ligados. Ó, tem um bom, né, advogado tributário, um bom contador que te expliquem detalhes por detalhes para fazer tudo bonitinho, aumentar aí o potencial do negócio, né? Não te dá problema no futuro. Qualquer coisa, liga para o Alcides também, né, Alcides? Obrigada aí pelo seu tempo hoje conosco. Perfeito. Eu quem agradeço aí a oportunidade de esclarecer alguns assuntos aí que são extremamente relevantes, né, para o setor, né, e que podem, né, ser um diferencial entre o sucesso ou o fracasso dos negócios, né. Então, espero ter atingido o objetivo, né, com essas informações muito sucintas, né. É muito pouco tempo para a gente falar de um assunto tão complexo, né, mas eu acho que já foi o suficiente para colocar algum ponto de interrogação na cabeça do lojista, se ele está mais ou menos adequado ou não com o que deveria estar fazendo, né? Então, acho que é o pontapé inicial aí para que ele reavalie as suas operações e veja se ele está mais ou menos dentro do que seria o ideal, o adequado. Show, Alcides. Obrigada. Beijo, até mais. Eu que agradeço. Um abraço aí, Bia.